Meu namorado começou a usar o ChatGPT para escrever todas as mensagens para mim, desde as carinhosas e os pedidos de desculpas até as conversas profundas de madrugada. Achei que ele finalmente estava se abrindo emocionalmente. Um dia, o laptop dele ficou aberto e eu vi o histórico do chat. Escrever uma mensagem para fazer minha namorada se sentir culpada por perguntar onde eu estava. Criar uma desculpa para perder o aniversário dela. Escrever uma mensagem de término que a faça pensar que a culpa é dela. Meu namorado Omar estava usando o ChatGPT para escrever todas as mensagens significativas que ele já me enviou. E honestamente, ainda estou tentando descobrir quais partes do nosso relacionamento eram reais. Meu notebook morreu enquanto eu estava imprimindo meus formulários de certificação da farmácia, e o MacBook dele estava lá, aberto na nossa mesa de centro. Ele estava no banho, então eu o peguei rapidinho. A aba do ChatGPT estava bem ali, com um prompt que dizia: escreva uma mensagem doce de bom dia, que faça minha namorada se sentir especial, mas que não exija que eu realmente pense nos interesses dela. Eu literalmente encarei aquilo por 1 minuto inteiro, antes que meu cérebro processasse o que eu estava lendo. Então eu rolei para cima e vi centenas de prompts, todos eles sobre mim. Todos ensinando uma IA a manipular minhas emoções. Contexto rápido porque sei que alguém vai perguntar. Estamos juntos há 1 ano, morando em Phoenix juntos desde fevereiro. Os primeiros meses foram difíceis. Ele era emocionalmente distante e meio frio. Mas de repente, em março, ele mudou completamente. Começou a enviar essas mensagens lindas e atenciosas, lembrando detalhes sobre minha vida, pedindo desculpas tão perfeitamente quando brigávamos. Eu pensei que ele estava finalmente se abrindo e me deixando entrar. Vanessa vivia me dizendo que ele estava finalmente se esforçando e sendo o homem que eu merecia, exceto que era tudo falso. Cada conversa profunda que tivemos às 2 da manhã, cada pedido de desculpas pelo qual chorei porque parecia tão genuíno, cada mensagem que me fez pensar que ele finalmente me entendia, o ChatGPT escreveu tudo. Eu estava literalmente namorando um algoritmo. Quando ele saiu do banho e me viu com o notebook dele, o rosto dele ficou sem expressão. Nem culpado, nem arrependido, apenas calculista. Perguntei há quanto tempo ele estava fazendo isso, e ele tentou minimizar como se fosse totalmente normal. Como se muitos caras usassem IA para ajudar a se comunicar melhor. Como se eu devesse ser grata por ele se importar o suficiente para fazer o esforço, mesmo que não fosse realmente ele fazendo isso. Então eu perguntei sobre os prompts que vi sobre namorada perguntando onde estou, preciso de uma desculpa para estar atrasado. E ele surtou completamente. Começou a dizer que eu invadi a privacidade dele, que estou criando drama, que talvez se eu não fosse tão emocionalmente exigente, ele não precisaria de ajuda para gerenciar meus sentimentos. A audácia desse homem de usar IA para fingir uma conexão emocional inteira e depois me culpar por ter expectativas. Eu perguntei na cara dura se ele estava traindo, e ele me deu todo um discurso sobre como traição é subjetiva, e nós nunca discutimos limites explicitamente. Embora tenhamos feito isso em janeiro. Ele continuou falando em círculos, mudando o foco, fazendo exatamente o que aqueles prompts de manipulação provavelmente o ensinaram a fazer. Eu faltei ao trabalho ontem porque não conseguia funcionar. Vanessa apareceu durante o intervalo de almoço dela, e eu mostrei tudo a ela. Ela estava rolando pelas capturas de tela dos prompts dele, apenas dizendo, isso é insano, repetidamente. Ela queria que eu fizesse minhas malas e fosse embora imediatamente. Mas eu também não conseguia ficar sentada naquele apartamento pirando. Então, ontem à tarde, eu disse ao Omar que ia ficar com a Vanessa por alguns dias, para clarear a cabeça. Ele nem tentou me impedir, apenas disse que provavelmente era saudável, e me deu espaço. Joguei algumas roupas na minha mala de ginástica e saí, exceto que eu não fui direto para a casa da Vanessa. Eu continuei pensando em todos aqueles prompts sobre desculpas e noites tardias, e algo me disse para realmente verificar para onde ele vai. Então eu dirigi até a LA Fitness em Camelback, onde ele sempre afirma que está malhando. O Jeep Cherokee dele não estava lá. Eu verifiquei o estacionamento 2 vezes, então eu passei pelo prédio do escritório dele, embora ele tenha dito que estava trabalhando de casa esta semana. O Jeep dele não estava lá também. Eu estava prestes a desistir e realmente ir para a casa da Vanessa, quando decidi parar na Target para comprar absorventes internos e sabonete facial, já que saí com tanta pressa. A Target da Indian School, aquela que vamos juntos literalmente o tempo todo. E foi onde eu vi o Jeep dele no estacionamento. Meu primeiro pensamento foi que talvez ele tivesse tido a mesma ideia. Precisava comprar alguma coisa. Mas quando entrei e virei no corredor principal, eu o vi. Parado na seção de bebês, com uma garota que eu nunca tinha visto antes. Uma garota muito grávida, e eles estavam olhando berços juntos. Não como amigos, não como primos. Ele estava com a mão na parte inferior das costas dela. E ela estava inclinada para ele, mostrando algo em seu telefone e rindo. Eles pareciam como qualquer outro casal naquela sessão, escolhendo móveis para o quarto do bebê. Ela estava usando uma daquelas camisetas de anúncio de gravidez. Eu apenas fiquei lá, congelada atrás de uma pilha de fraldas, observando-os. Ela ficava tocando a barriga, e ele ficava tocando a barriga dela. E eles estavam tendo essa conversa animada sobre se precisavam de um trocador ou se poderiam apenas usar uma cômoda.
Essa garota estava grávida do que era claramente o bebê dele. E eles estavam casualmente comprando móveis de bebê em uma tarde de quarta-feira, enquanto eu supostamente estava na casa da minha melhor amiga, processando a traição do ChatGPT. A garota disse algo sobre a mãe dela querer fazer um chá de bebê para eles no próximo mês, e Omar beijou a testa dela. Beijou a testa dela. Bem ali na Target. Então ela disse que ia olhar uns bodes e caminhou em direção à seção de roupas. Omar ficou para trás, olhando o celular. Eu não sei o que deu em mim, mas eu andei direto até ele. Ele olhou para cima e eu vi toda a cor sumir do rosto dele. Ele literalmente deu um passo para trás e quase derrubou uma prateleira de mamadeiras. Começou a gaguejar algo sobre como, não é o que parece, como, ele pode explicar. Mas eu o cortei e perguntei quem ela era. Ele tentou dizer que era a prima dele, Lana, visitando de San Diego. E ela está com problemas no relacionamento. Então ele a estava ajudando a escolher umas coisas. Mas eu não era estúpida. Eu os tinha visto juntos. Perguntei de quanto tempo sua prima estava, e ele disse 7 meses. 7 meses. Perguntei quando exatamente eles descobriram. E ele apenas ficou lá, abrindo e fechando a boca como um peixe. Então a garota voltou da esquina, segurando meias minúsculas e nos viu, me viu, e a expressão no rosto dela me disse tudo. Ela sabia exatamente quem eu era. Ela parou abruptamente e disse: Omar, que porra é essa? Em uma voz que absolutamente não estava falando com um primo prestativo. Omar começou a tentar administrar nós duas ao mesmo tempo, dizendo a ela que estava tudo bem, me dizendo que deveríamos conversar lá fora. Mas eu finquei meus pés bem ali no corredor de bebês e perguntei diretamente para a garota. Há quanto tempo ela estava com Omar? Ela olhou para ele, olhou para mim, e eu pude vê-la fazendo as contas na cabeça, tentando descobrir o que ele me disse versus qual era a verdade. Ela disse que eles estavam juntos há 2 anos. 2 anos. Desde antes de eu conhecê-lo. Perguntei se ela morava com ele, e ela disse não. Ela tem seu próprio apartamento em Scottsdale, mas fica na casa dele às vezes nos fins de semana. A casa dele. O lugar que supostamente era nosso lugar, para onde nos mudamos juntos em fevereiro. Perguntei se ela sabia sobre mim, e ela parecia genuinamente confusa. Disse: o que você quer dizer? Quem é você? E Omar tentou fisicamente ficar entre nós naquele ponto. Tentou me guiar em direção à saída, mas eu empurrei a mão dele do meu braço e disse a ela: eu sou a namorada dele, Helena. Moro com ele desde fevereiro no apartamento da Monroe. A expressão no rosto dela, ela realmente se agarrou à prateleira ao lado dela para se apoiar. Começou a perguntar a Omar se isso era verdade. Se ele estava morando com outra pessoa. Por que ele faria isso? E ele estava apenas lá parado, olhando entre nós, tentando descobrir qual incêndio apagar primeiro. Um funcionário da Target começou a andar em nossa direção, perguntando se estava tudo bem. E Omar agarrou o braço da garota grávida e tentou puxá-la para longe, dizendo que eles precisavam conversar em particular. Mas ela puxou o braço de volta e me perguntou diretamente: onde na Monroe? Eu disse a ela o nome do complexo de apartamentos e o número do prédio. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas e começou a rolar por algo. Então o ergueu para me mostrar. Era uma mensagem do Omar de 2 dias atrás. Mal posso esperar para te ver neste fim de semana, querida. Vou fazer sua janta favorita. A mesma mensagem que ele me enviou semana passada, palavra por palavra. Ela começou a chorar bem ali na sessão de bebês, perguntando há quanto tempo. Como ele pôde fazer isso? Ela está prestes a ter o bebê dele. E eu estou lá parada, percebendo que todas as noites que ele disse que estava na academia, ou trabalhando até tarde, ou ajudando seu amigo Bal a se mudar, ou qualquer uma das 100 desculpas, ele estava com ela. Ele estava vivendo uma vida dupla completa. O ChatGPT não era apenas sobre ser ruim com emoções. Era sobre gerenciar 2 relacionamentos totalmente separados, sem ser pego. Omar estava tentando acalmá-la, dizendo que eles precisavam conversar sobre isso em casa, não em público. Mas ela continuava perguntando sobre mim e o apartamento, e quando exatamente ele mudou outra pessoa para lá. Eu disse a ela, fevereiro. E ela literalmente ofegou. Foi quando ele disse a ela que precisava de espaço por causa do estresse do trabalho. Que ele disse que estava focando na carreira e precisava de tempo sozinho para se organizar. É por isso que ela ficou em Scottsdale, porque ele a convenceu de que precisava de espaço, enquanto ele estava, na verdade, me mudando para o que ela pensava ser o futuro lar deles. O funcionário da Target voltou com um gerente e nos pediu para nos acalmarmos ou sairmos. A garota grávida estava soluçando agora, maquiagem escorrendo pelo rosto, e eu me senti completamente entorpecida. Omar continuava tentando tocar o ombro dela, e ela continuava se esquivando. Ela olhou para mim e perguntou se eu sabia que ela existia, e eu disse, não até 5 minutos atrás. Perguntei se ela sabia sobre mim, e ela balançou a cabeça negativamente. Nós duas apenas ficamos olhando para ele. Este homem que usou IA para criar mensagens perfeitas para nós duas, que nos manteve completamente separadas, que estava prestes a ter um bebê com ela enquanto construía uma vida comigo. E ele ainda estava tentando gerenciar a situação. Ainda tentando controlar a narrativa, dizendo a nós duas que precisávamos nos acalmar, ser racionais e conversar sobre isso como adultos. Lana pegou um bode do carrinho e jogou nele. Não com força. É literalmente roupa de bebê, mas o gesto disse tudo. Então, ela passou por nós dois em direção à saída.
Eu comecei a segui-la, mas Omar agarrou meu pulso, tentando me parar. Eu o puxei com força e disse: "Nunca mais toque em mim." Segui Lana até o estacionamento. Ela estava chorando e tentando recuperar o fôlego. Perguntei se ela estava bem, e ela deu uma risada horrível e amarga, e disse: "Parece que estou bem?" Nós apenas ficamos lá no estacionamento da Target. 2 mulheres que tinham sido enganadas pelo mesmo homem, observando-o sair, carregando os itens de bebê que eles haviam escolhido. Ele tentou se aproximar de Lana, mas ela gritou para ele: "Ficar longe dela." Ele olhou para mim como se eu devesse ajudá-lo, ou acalmá-la, ou algo assim, mas eu apenas o encarei de volta. Ele acabou colocando as coisas em seu Jeep e indo embora. Apenas deixou nós duas lá paradas. Lana e eu acabamos sentadas na calçada naquele estacionamento por quase 1 hora. Ela me contou tudo. Como eles se conheceram há 2 anos em um jogo do Suns. Como ele a perseguiu intensamente. Como eles falaram sobre se casar depois que o bebê nascesse. Como ele a pediu em casamento no Natal passado. E ela tem um anel em casa que parou de usar quando ele disse que precisava de espaço, em fevereiro. Ela pensou que eles estavam resolvendo as coisas. Pensou que ele estava lidando com medos de compromisso. Nunca imaginou que ele estava literalmente a substituindo. A atualização? Ok, estou de volta. E os últimos dias foram absolutamente insanos. Para todos que comentaram no meu primeiro post, obrigada. Eu li cada um, e honestamente, todos vocês me ajudaram a me sentir menos louca. Um agradecimento especial à pessoa que disse: "Esse homem está vivendo em um pesadelo de ficção científica criado por ele mesmo." Porque é exatamente isso que isso é. Então, quando parei, Lana e eu estávamos sentadas na calçada, no estacionamento da Target, e ela estava me contando tudo sobre o relacionamento deles. Ficamos lá por mais de 1 hora apenas comparando informações, e cada coisa que ela me contou me deu vontade de gritar. As viagens românticas de fim de semana que ele a levou, que ele me disse que eram conferências de trabalho, os jantares de aniversário, nos mesmos restaurantes que ele me levou. Ele literalmente reciclou ideias inteiras de encontros entre nós. Eventualmente, Lana disse que precisava ir para casa e processar tudo. E honestamente, eu também. Ela perguntou se eu queria o número dela e eu disse sim. Mas então imediatamente me senti estranha sobre isso. Porque o que devemos ser agora? Melhores amigas unidas pelo trauma. Nós não somos amigas. Somos 2 mulheres que foram enganadas pelo mesmo cara. Então trocamos números, mas nenhuma de nós mandou mensagem depois. Eu dirigi para a casa da Vanessa em Tempe. E no segundo que ela abriu a porta, eu simplesmente comecei a chorar histericamente, tipo, com o corpo todo tremendo, sem conseguir respirar, maquiagem por toda parte, chorando. Ela me puxou para dentro e eu contei tudo o que aconteceu na Target. Ela continuava dizendo: "Oh, meu Deus, e que porra é essa?" repetidamente enquanto eu falava. A namorada dela, Andrea, chegou em casa do turno dela por volta das 20 horas. E Vanessa a atualizou. E Andrea literalmente disse que quer encontrar Omar e arranhar o Jeep dele. Fiquei na casa delas naquela noite, e meu telefone não parava de tocar. Omar me ligou 17 vezes. 17. Deixou mensagens de voz que eu nem consegui me forçar a ouvir. Mandou umas 40 mensagens que começavam com: "Por favor, me deixe explicar." E "Não é o que você pensa." E "Você está entendendo errado." A audácia de me dizer que estou entendendo errado, quando eu o vi comprando berços com a noiva grávida dele. Por volta das 23 horas, ele mudou de tática e começou a enviar essas longas mensagens de desculpas sobre como ele nunca quis machucar ninguém e se enrolou e não sabia como sair. Como ele se importa com nós duas. E toda essa situação saiu do controle dele. Como se tivesse acontecido com ele em vez de ele ter feito. 0 responsabilidade. Apenas pobre Omar, pego em circunstâncias além de seu entendimento. Eu não respondi a nada. Vanessa pegou meu telefone e o colocou no modo "não perturbe", para que eu pudesse realmente dormir, exceto que eu não consegui dormir, porque meu cérebro não desligava. Eu continuei pensando em cada mentira, cada conversa manipulada, cada vez que ele me fez sentir louca por fazer perguntas. Na manhã seguinte tive que ir trabalhar, porque já tinha faltado no dia anterior e não podia perder outro turno. Omar me mandou uma mensagem por volta do meio-dia, perguntando se poderíamos nos encontrar em algum lugar para conversar. Disse que me devia uma conversa real, sem distrações. Eu não respondi, mas honestamente eu estava curiosa sobre que tipo de explicação ele possivelmente achava que funcionaria aqui. O que o prompt do ChatGPT diz sobre explicar sua noiva grávida para sua namorada com quem você mora? Depois do trabalho, voltei para o apartamento, porque precisava das minhas roupas e do meu notebook. Eu estava realmente esperando que Omar não estivesse lá, mas é claro que o Jeep dele estava no estacionamento. Sentei no meu carro por uns 10 minutos, tentando decidir se deveria simplesmente ir embora e voltar mais tarde. Mas então fiquei com raiva. Este é o meu apartamento também. Eu estou no contrato de aluguel. Eu paguei por metade dos móveis. Por que eu deveria ser a única a me esconder? Entrei e ele estava no sofá com o notebook, provavelmente escrevendo mais táticas de manipulação de IA. Ele imediatamente se levantou quando me viu e começou a falar sobre como estava feliz por eu ter voltado para casa. Como nós realmente precisamos discutir isso como adultos maduros. Eu passei por ele direto para o quarto e comecei a jogar roupas na minha mala.
Ele me seguiu e continuou tentando se explicar. Disse que o relacionamento dele com Lana era complicado e basicamente acabado antes de me conhecer. Mas aí ela engravidou e ele se sentiu obrigado a continuar envolvido. Que eles não estavam realmente juntos mais. Eles estavam apenas coparentando, antes mesmo do bebê chegar. Perguntei a ele como exatamente eles estavam coparentando, se ela nem sabia que eu existia, e ele não teve resposta para isso. Perguntei sobre o anel de noivado que ela mencionou, e ele disse que era de antes, de quando eles estavam realmente sérios, mas eles basicamente terminaram, embora ela ainda usasse o anel às vezes. Perguntei por que ele estava comprando móveis de bebê com ela se eles estavam separados, e ele disse: porque ainda é meu filho, e estou tentando ser responsável. Como se eu devesse dar pontos a ele por comprar um berço para seu bebê secreto. Então eu perguntei sobre as mensagens idênticas para nós duas. E ele realmente tentou defender isso, dizendo que estava apenas tentando fazer nós duas felizes. Tentando ser um bom parceiro para nós duas. E a IA o ajudou a se manter organizado e atencioso. Se manter organizado? Como se fôssemos itens em uma lista de tarefas. Perguntei como ele achava que isso ia funcionar a longo prazo. Tipo, genuinamente, qual era o plano dele aqui? Ele ia nos manter em CEPs separados para sempre? Continuar mentindo sobre viagens de trabalho e sessões de academia? Ela está prestes a ter um bebê. Bebês não são meio período. Ele achou que poderia simplesmente ficar pulando entre duas casas e ninguém notaria? E ele disse que não estava tentando manter isso a longo prazo. Ele estava tentando descobrir como terminar com Lana sem abandonar seu filho. Mas então, ele me conheceu e se apaixonou, e tudo ficou complicado. Se apaixonou. Depois de mentir para mim por 1 ano, depois de usar IA para fingir conexão emocional, depois de brincar de casinha comigo enquanto permanecia noivo de outra pessoa. Perguntei quando exatamente ele estava planejando me contar sobre Lana e o bebê, e ele admitiu que não sabia. Disse que estava esperando a hora certa. A hora certa era aparentemente nunca, porque eu tive que descobrir em um corredor de bebês da Target. Meu telefone começou a vibrar enquanto estávamos discutindo, e era Lana ligando. Entrei no banheiro para atender, e ela estava chorando, perguntando se eu estava com Omar. Eu disse sim, e ela me implorou para perguntar a ele por que ele está ignorando as ligações dela o dia todo. Aparentemente, ele estava me mandando mensagens enquanto a ignorava completamente, nos jogando uma contra a outra mesmo depois de tudo. Eu a coloquei no viva voz e perguntei a Omar por que ele não estava atendendo as ligações de Lana. Ele parecia que queria morrer, mas disse que estava tentando falar comigo primeiro, e não queria dividir sua atenção. Lana começou a gritar pelo telefone sobre como ela está grávida de 7 meses do filho dele, e ele está preocupado em dividir a atenção. Sobre como ela precisa saber qual é o plano, porque ela tem um chá de bebê no próximo mês, e todo mundo vai perguntar onde ele está. Omar tentou acalmá-la, dizendo que eles iriam resolver isso. Mas ela ficava cada vez mais chateada, perguntando se ele ia estar no parto, se ele ia ajudar com o bebê, se ela deveria contar aos pais dela que ele estava morando com outra mulher esse tempo todo. A voz dela estava tremendo, e eu podia ouvir o quão assustada ela estava por baixo da raiva. Tirei do viva voz e disse a Lana que ligaria para ela de volta, depois desliguei. Disse a Omar que ele precisava lidar com a situação da sua noiva grávida antes de tentar ter qualquer conversa comigo. Ele disse: eles não estão mais noivos. E eu disse: ela sabe disso? Porque do meu ponto de vista, ela acha que vocês estão apenas dando um tempo. Ele ficou na defensiva, dizendo que eu estava tornando isso mais difícil do que precisava ser. Que poderíamos superar isso se eu apenas ouvisse com a mente aberta. Uma mente aberta. Este homem queria que eu tivesse a mente aberta sobre sua vida dupla, sobre o bebê que ele escondeu de mim, sobre a mulher que ele pediu em casamento enquanto namorava comigo. Terminei de arrumar minha mala, e ele perguntou para onde eu ia. Disse de volta para a casa da Vanessa. E ele disse: provavelmente deveríamos conversar sobre o contrato de aluguel, já que nós dois estamos nele. Conversar sobre o contrato de aluguel. A vida inteira dele está desmoronando, e ele está preocupado com a logística do apartamento. Eu disse a ele que resolveria o aluguel mais tarde. Agora eu só precisava de espaço. Ele perguntou: quanto espaço? E eu disse: eu não sei, Omar. Quanto espaço você precisa para caber 2 relacionamentos inteiros? Ele também não teve resposta para isso. Eu saí e voltei para a casa da Vanessa. André estava fazendo o jantar, e já tinha posto um lugar para mim, o que honestamente me fez querer chorar de novo. Elas não fizeram perguntas, apenas me deixaram comer e relaxar. Por volta das 22 horas, Lana me mandou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar amanhã para conversar. Não como amigas, mas porque nós duas precisamos saber com o que estamos realmente lidando. Eu disse sim, e concordamos em nos encontrar no Starbucks perto do apartamento dela em Scottsdale, às 14 horas, já que eu tinha a tarde livre. Eu estava nervosa com isso, porque o que você diz nessa situação? Desculpe, meu namorado é o pai do seu bebê. Desculpe, nós duas fomos manipuladas por um homem com uma assinatura do ChatGPT.
No dia seguinte, cheguei cedo e peguei um café gelado que não bebi porque meu estômago estava embrulhado. Lana chegou exatamente às 14 horas, parecendo exausta e ainda grávida. E eu senti uma culpa estranha, embora nada disso fosse minha culpa. Sentamos em uma mesa no canto e apenas nos encaramos por 1 minuto. Ela perguntou se Omar e eu ainda estávamos morando juntos. E eu disse, tecnicamente sim, mas estou ficando com amigas. Ela perguntou se tínhamos terminado e eu disse, quero dizer sim, depois de tudo, mas não tivemos uma conversa oficial sobre isso. Ela disse que precisava saber, porque está tentando descobrir se ele vai se envolver com este bebê, ou se ela vai fazer isso sozinha. Eu disse a ela que, honestamente, não sabia o que Omar estava planejando, porque toda vez que tento falar com ele, ele apenas manipula a conversa e faz tudo parecer sobre como a situação é complicada para ele. Ela disse que é exatamente isso que ele faz com ela também. Que toda vez que ela faz perguntas diretas, ele dá essas respostas circulares e sem sentido que parecem significativas, mas na verdade não dizem nada. Começamos a comparar mais histórias, e os padrões eram insanos. Ele disse a ela que precisava de outro espaço, em fevereiro por causa do estresse do trabalho. Foi quando eu me mudei. Ele me disse que não podia ir ao casamento da minha prima em abril por causa de um prazo de trabalho. Ele estava no chá de bebê dela. Ele disse a ela que tinha que trabalhar até tarde 3 noites por semana. Essas eram as noites que ele voltava para casa para mim. Tudo se alinhava perfeitamente da pior maneira possível. Lana me mostrou mensagens da semana passada, onde ele dizia que a amava e mal podia esperar para conhecer a filha deles e ser uma família. Me mostrou o painel do Pinterest que eles fizeram juntos para o quarto do bebê. Ela me mostrou fotos deles na consulta de ultrassom, e eu apenas sentei lá, olhando para essa evidência de uma vida inteira que ele estava vivendo, sobre a qual eu não sabia nada. Mostrei a ela algumas das minhas mensagens com Omar, e ela apontou que certas frases eram exatamente as mesmas. Não apenas semelhantes, idênticas. O ChatGPT estava dando a ele as mesmas falas para usar em nós duas. Nós duas recebemos a exata mesma mensagem. Estou tão orgulhoso de você por lidar com aquela situação difícil com graça, em dias diferentes, sobre situações completamente diferentes. Ela perguntou se eu sabia algo sobre a família dele, e eu disse, não muito. Ele sempre disse que não eram próximos. Ela disse, isso é estranho, porque a mãe dele mora em Surprise, e eles têm jantares de família todo domingo. Todo domingo. Eu estava com Omar há 1 ano e nunca conheci a mãe dele, porque aparentemente domingo era o dia de tempo para mim, dele que eu respeitava. Lana disse que a mãe dele estava animada com o bebê, que ela já tinha comprado um monte de coisas para o quarto do bebê, que a irmã mais nova dele estava planejando o chá de bebê. A família inteira dele sabia sobre Lana e o bebê, mas aparentemente nenhum deles sabia que eu existia. Eu era o segredo, não a noiva grávida. Isso me atingiu de forma diferente. Tipo, eu nem era a personagem principal no meu próprio relacionamento. Eu era a amante que pensava que era a namorada. O tempo todo que eu estava construindo uma vida com Omar, a vida real dele estava acontecendo em outro lugar, com outra pessoa. Lana ficou quieta, e então perguntou se eu achava que havia outras. Tipo, se ele conseguia manter 2 relacionamentos completos, talvez houvesse mais que não sabíamos. E, honestamente, eu não tinha pensado nisso. Mas agora eu não conseguia parar de pensar nisso. Quantas mulheres receberam a mesma mensagem de amor gerada pelo ChatGPT? Quantos jantares de domingo com a família dele aconteceram enquanto ele dizia a outras mulheres que estava ocupado? Sentamos lá por quase 2 horas, apenas desempacotando tudo. E foi honestamente mais produtivo do que qualquer conversa que tive com Omar. Pelo menos Lana e eu estávamos sendo honestas uma com a outra. Quando finalmente saímos do Starbucks, ela disse que ia confrontá-lo sobre tudo isso e pedir a ele para fazer uma escolha. Ou ele está envolvido com o bebê, ou não está. Mas ela cansou de ficar confusa sobre onde eles estavam. Voltei para a casa da Vanessa e descobri que Omar tinha me mandado umas 30 mensagens perguntando onde eu estava e se por favor poderíamos conversar. Disse que tinha pensado muito sobre tudo e queria consertar as coisas. Eu não respondi, porque o que consertar as coisas significa neste momento. Naquela noite, por volta das 21 horas, alguém bateu na porta da Vanessa, e quando ela olhou pelo olho mágico, era o Omar. Ele dirigiu 40 minutos para me encontrar e estava parado na porta dela, pedindo para conversar. Vanessa disse a ele através da porta que eu não queria vê-lo e que ele precisava ir embora. Ele continuou dizendo que só precisava de 5 minutos, que havia coisas que eu não entendia, que Lana estava me contando mentiras. Andrea veio até a porta e disse a ele mais firmemente para ir embora, ou ela chamaria a polícia. Ele finalmente foi embora, mas Vanessa estava furiosa por ele ter aparecido na casa dela. Disse que ele estava escalando e que eu precisava ter cuidado. Senti-me mal por meu drama estar invadindo o espaço delas. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Lana enviada às 3 da manhã. Ele estava no meu apartamento agora mesmo. Precisamos conversar o mais rápido possível. Isso é muito pior do que pensávamos. Última atualização. Ok. Estou escrevendo isso da casa dos meus pais em Tucson. E ainda não consigo acreditar em tudo o que aconteceu na última semana. Então, parei na mensagem das 3 da manhã da Lana dizendo: isso é muito pior do que pensávamos.
Liguei para ela imediatamente, embora fosse cedo, e ela atendeu no primeiro toque, parecendo completamente arrasada. Ela disse: Omar apareceu no meu apartamento por volta da meia-noite, exigindo conversar, e quando eu o deixei entrar, ele surtou completamente. Aparentemente, ele estava furioso por termos nos encontrado no Starbucks. Disse que não tínhamos o direito de comparar informações pelas costas dele, e que estávamos nos unindo contra eles e piorando tudo. Lana disse a ele que tínhamos todo o direito de conversar, já que ele estava mentindo para nós duas, e foi aí que ele realmente perdeu o controle. Começou a gritar sobre como ela o prendeu com a gravidez, como ela sabia que ele não estava pronto para ter filhos, mas engravidou mesmo assim. Como toda essa situação era basicamente culpa dela por não ser mais cuidadosa. Lana estava grávida de 7 meses, e ele a estava culpando por isso, como se ele não estivesse lá participando. Ela mandou ele sair, mas ele se recusou. Disse que precisavam resolver isso agora, porque ele não podia continuar nesse vai e vem, que ele precisava tomar uma decisão e mantê-la. E foi quando ele disse a ela que estava me escolhendo. Apenas disse diretamente que queria ficar comigo, que o que tínhamos era real, novo e descomplicado, que ele apoiaria o bebê financeiramente, mas não podia estar em um relacionamento com ela. Mas Lana disse que apenas ficou olhando para ele, perguntando se ele estava falando sério, se ele realmente achava que podia simplesmente se afastar do bebê para brincar de casinha com alguém para quem ele estava mentindo há 1 ano, e ele disse sim. Ele disse: o que eu não sabia não podia me machucar. E assim que o bebê nascesse, ele descobriria um cronograma de custódia que mantivesse tudo separado. Eu me senti fisicamente doente ouvindo isso. Este homem realmente achou que poderia apenas me escolher, e eu nunca descobriria sobre nada disso. Que ele poderia compartimentar sua vida para sempre, e ninguém seria mais esperto. O nível de ilusão era impressionante. Mas então Lana disse que havia mais. Depois que ele disse a ela que estava me escolhendo, ela ficou com tanta raiva que pegou o telefone dele da mesa de centro e ameaçou me ligar naquele exato momento para me contar o que ele tinha acabado de dizer. Ele tentou pegar de volta, e eles tiveram toda uma luta pelo telefone, e ela conseguiu desbloqueá-lo porque sabia a senha dele, e ela viu as mensagens dele. Não mensagens para mim ou para ela. Mensagens para alguém chamada Gisele, com emojis de coração. Mensagens recentes, daquela mesma noite, antes de ele ir para o apartamento de Lana. Mensagens sobre se encontrarem mais tarde naquela semana e o quanto ele sentia falta dela. E mal podia esperar para vê-la. Lana disse que rolou para cima e havia meses de mensagens. Outra mulher. Um outro relacionamento inteiro sobre o qual não sabíamos. Quando ela o confrontou sobre Gisele, ele tentou pegar o telefone de volta, mas ela não o deixou. Ela leu mensagens em voz alta, onde ele estava planejando encontros e enviando as mesmas mensagens românticas e fazendo promessas. Ele finalmente admitiu que, sim, estava saindo com outra pessoa casualmente. Mas não era sério. Não era como o que ele tinha com nenhuma de nós. Casualmente. Como se isso tornasse melhor. Lana disse que perdeu a cabeça, começou a gritar com ele, perguntando quantas mulheres existiam, se alguém na vida dele era real, se ele era capaz de dizer a verdade sobre qualquer coisa. E ele continuou tentando minimizar, dizendo que Gisele era apenas alguém que ele via ocasionalmente quando precisava de espaço de toda a pressão, que ela não significava nada, como se isso devesse ser reconfortante. Ela mandou ele sair e ele finalmente foi embora, mas ela estava tão abalada que não conseguiu dormir. Foi quando ela me mandou a mensagem. Eu apenas fiquei sentada lá no quarto de hóspedes da Vanessa às 4 da manhã, tentando processar que havia outra mulher. 3 de nós que sabíamos. Chamei Vanessa para o quarto e contei tudo o que Lana disse. Ela estava andando de um lado para o outro no quarto, dizendo que isso era absolutamente insano e que precisávamos fazer alguma coisa. Que Omar não podia simplesmente continuar se safando com esse padrão de mentira e manipulação. Então ela disse algo que nem tinha me ocorrido ainda. E a família dele? A mãe dele, que supostamente tinha jantares de domingo semanais para os quais eu nunca fui convidada? Contei a ela o que Lana havia dito sobre a mãe dele morar em Surprise e saber tudo sobre o bebê, e estar animada para ser avó. Vanessa disse que deveríamos ir falar com ela. Que ela se merecia saber que o filho dela estava vivendo uma vida completamente fraudulenta e magoando várias mulheres. No começo achei que isso era ir longe demais, mas depois fiquei com raiva pensando em como toda a família dele sabia sobre Lana e o bebê, mas nenhum deles sabia que eu existia, como se eu fosse algum segredo sujo que ele tinha que esconder. Decidimos nos encontrar com Lana primeiro naquela manhã, para descobrir nosso plano. A encontramos em um parque perto da casa dela por volta das 11 horas, e contamos o que estávamos pensando sobre confrontar a mãe dele. Lana parecia exausta, mas disse que nos daria o endereço da mãe dele em Surprise se realmente quiséssemos fazer isso. Disse que o nome da mãe dele era Emily, e que ela a havia encontrado várias vezes em jantares de família. Ela nos avisou que Emily podia ser bem protetora com Omar, mas também poderia ficar horrorizada ao saber o que ele estava fazendo. Lana também nos contou mais sobre o que tinha visto no telefone de Omar. O nome do contato era Gisele com corações roxos, e as mensagens eram definitivamente românticas.
Ela conseguiu ver o suficiente para saber que não era apenas uma coisa casual. Havia mensagens de meses atrás. Nós conversamos sobre tentar encontrar Gisele para avisá-la, mas só tínhamos um primeiro nome e nenhuma outra informação. Lana lembrou que Omar havia mencionado que entrou em um grupo de trilha. Então procuramos a página do Meetup e encontramos uma mulher chamada Gisele que estava ativa no grupo. Enviamos uma mensagem para ela pelo Meetup, dizendo que precisávamos conversar sobre Omar e era urgente. Ela respondeu em 1 hora, perguntando o que estava acontecendo e se ele estava bem. Perguntamos se ela poderia nos encontrar naquela tarde, e ela concordou. Quando ela apareceu no parque, ela parecia jovem e doce e completamente inocente, na casa dos 20 e poucos anos, com cabelos escuros e cacheados. Nós contamos tudo a ela, e vimos seu rosto passar por choque, descrença, raiva. Ela estava saindo com Omar há cerca de 8 meses através do grupo de trilha. Ele disse a ela que era solteiro, e procurando algo sério. Quando contamos a ela sobre o bebê, e sobre eu morar com ele, ela parecia que ia ficar doente. Depois que terminamos de falar com Gisele, e ela foi embora para processar tudo, Vanessa e eu decidimos que com certeza iríamos para a casa da mãe do Omar. Lana nos deu o endereço e disse: "Boa sorte porque vocês vão precisar." Eram quase 16 horas quando entramos no carro da Vanessa e dirigimos para lá. A casa ficava em um bairro suburbano tranquilo. Uma casa térrea estilo rancho com um jardim bem cuidado. Havia um Camry prata na garagem, e minhas mãos estavam tremendo enquanto caminhávamos até a porta da frente. Vanessa bateu, e depois de 1 minuto, uma mulher na casa dos 50 anos abriu a porta. Ela tinha os olhos e o sorriso de Omar, e sentiu uma onda estranha de raiva ao ver a semelhança. Vanessa perguntou se ela era Emily, e se poderíamos falar com ela sobre Omar. Ela parecia confusa, mas nos convidou para entrar. A sala de estar dela era decorada com fotos de família, e eu podia ver Omar em várias delas, parecendo feliz e normal. Havia até uma foto de ultrassom emoldurada na lareira, que devia ser do bebê de Lana. Sentamos no sofá dela, e eu nem sabia por onde começar. Finalmente, eu apenas disse: "Eu sou Helena, e estou morando com seu filho." A expressão confusa no rosto dela me disse tudo. Ela disse: "Isso não pode estar certo. Omar mora sozinho. Ele está focado em se preparar para o bebê com Lana." Vanessa pegou o telefone dela e mostrou para Emily fotos do nosso apartamento. Fotos minhas e de Omar juntos. Recibos datados de móveis que compramos. O rosto de Emily ficou pálido e ela continuava dizendo: "Isso não faz sentido. Omar não mentiria sobre algo assim." Eu disse a ela que Omar estava mentindo sobre muitas coisas, e estávamos ali porque ela merecia saber a verdade sobre seu filho. Expliquei toda a situação, a vida dupla, como nem Lana nem eu sabíamos uma da outra até esta semana, como havia até uma terceira mulher chamada Gisele. Emily sentou lá balançando a cabeça dizendo: "Não, meu filho não faria isso. Vocês devem estar enganadas ou exagerando." Ela continuou defendendo-o, dizendo que ele está sob muito estresse com o bebê chegando. E talvez tenha havido alguns mal-entendidos, mas ele é um bom homem. Vanessa perguntou como era um mal-entendido ele mudar uma namorada para um apartamento enquanto supostamente se preparava para ser pai com sua noiva. Emily disse: "Noiva é uma palavra forte. Eles tiveram alguns problemas e deram um tempo, mas estavam resolvendo isso pelo bem do bebê." Perguntei se ela sabia que eles ficaram noivos no Natal passado, e Emily disse sim. Mas eles cancelaram em fevereiro, quando as coisas ficaram difíceis. Exceto que foi quando eu me mudei. Fevereiro é quando Omar disse a Lana que precisava de espaço, e simultaneamente me mudou para o nosso apartamento. Mostrei a Emily nosso contrato de aluguel com nossos 2 nomes nele, datado de 15 de fevereiro. Ela olhou para ele por um longo tempo, e eu pude ver algo mudando em sua expressão. Então ela perguntou por que estávamos realmente ali. O que queríamos dela, e eu disse: "Honestamente, eu só queria que ela soubesse quem seu filho realmente é. Que ele não é o futuro pai estressado tentando o seu melhor. Ele é um manipulador que usou IA para fingir conexões emocionais com várias mulheres, enquanto nos mantinha todas separadas para que ninguém soubesse a verdade." Emily ficou na defensiva então, dizendo que eu estava sendo cruel, e claramente amargurada com um término. Que Omar já tinha ligado para ela mais cedo naquele dia, dizendo que ele me estava passando por um momento difícil com uma namorada que estava fazendo acusações e causando drama. Claro que ele já tinha chegado nela primeiro. Já tinha plantado as sementes de que eu era o problema. Perguntei a ela na cara dura se ela achava normal que, em 1 ano namorando o filho dela, eu nunca a conhecia ou sequer sabia que ela existia. Que ele me disse que sua família não era próxima. Ela ficou quieta com isso. Disse que Omar tinha mencionado uma garota com quem estava saindo casualmente, mas nada sério. Casualmente. Vanessa entrou na conversa e disse que não estávamos ali para atacá-la ou ao filho dela. Estávamos ali porque 3 mulheres foram enganadas e manipuladas. E talvez se a própria mãe dele soubesse a verdade, ela poderia ajudá-lo a conseguir ajuda de verdade, em vez de permitir seu comportamento. Emily não gostou disso. Disse que tínhamos muita coragem de ir à casa dela e dizer a ela como criar seu filho adulto. Ela se levantou e disse que achava que deveríamos ir embora, que ela conversaria com Omar sobre tudo isso, mas não ia ficar sentada ali ouvindo estranhas falarem mal do filho dela. Eu me levantei também e disse: "Esse é o problema.
Todo mundo continua permitindo ele e dando desculpas. E é por isso que ele acha que pode tratar as pessoas assim. Que Lana está grávida de 7 meses. E ele disse a ela ontem à noite que está me escolhendo. Então provavelmente me disse algo diferente. E disse à mãe dele uma terceira história inteiramente. Emily disse: relacionamentos são complicados. E não sabemos pelo que Omar tem passado mentalmente. Eu disse: você está certa, não sabemos. Porque ele usou o ChatGPT para escrever todas as suas respostas emocionais. Então nunca chegamos a conhecê-lo de verdade. Ela perguntou o que eu quis dizer com ChatGPT. E eu expliquei a coisa toda. Os prompts, as táticas de manipulação, os roteiros de gaslighting. Ela pareceu genuinamente perturbada com isso, mas ainda na defensiva. Enquanto caminhávamos para a porta, eu me virei e disse: sinto muito ser a pessoa a te dizer isso, mas seu filho está prestes a ser pai, e ele está completamente despreparado porque esteve ocupado demais mantendo mentiras para realmente amadurecer. Os olhos de Emily ficaram marejados, e ela disse: tenho certeza de que há 2 lados nessa história. Eu disse: na verdade, existem 3 ou 4 lados, dependendo de qual mulher você perguntar. E saí. Vanessa e eu sentamos no carro dela por alguns minutos antes de ir embora. Ela disse: bem, isso foi brutal. E eu disse: sim, mas pelo menos agora ela sabe. Talvez ela realmente faça perguntas reais a Omar, em vez de apenas aceitar suas explicações. No caminho de volta para Tempe, meu telefone começou a explodir. Omar estava ligando sem parar. Coloquei no viva voz e atendi. Ele estava furioso, perguntando: que porra eu estava fazendo indo para a casa da mãe dele e a perturbando? Disse que eu não tinha o direito de envolver a família dele nos nossos problemas de relacionamento. Eu disse: nossos problemas de relacionamento incluem a noiva grávida dele e a outra namorada dele. Então sim, a família dele já estava envolvida, quer ele goste ou não. Ele disse que a mãe dele estava chorando, e a irmã dele estava ligando perguntando o que estava acontecendo. E eu criei essa bagunça enorme sem motivo. Eu disse: a bagunça já existia, eu apenas a tornei visível. Ele continuou gritando sobre limites e respeito, e como ousa eu emboscar a mãe dele com mentiras. Eu disse a ele que não eram mentiras, e ele sabia disso. Que Vanessa e eu mostramos à mãe dele provas de tudo, e ela podia ou acreditar que o filho dela é perfeito, ou aceitar que ele estava vivendo uma vida dupla. Ele disse que a mãe dele estava chateada porque eu ataquei a família dela, e inventei histórias sobre o ChatGPT para fazê-lo parecer mal. Eu disse: esse histórico do ChatGPT fala por si só, e se ele quisesse negar, poderia mostrar o notebook dele para a mãe, mas nós dois sabíamos que ele não faria isso. Ele mudou de tática então e disse que nunca quis que as coisas terminassem assim. Que ele realmente se importava comigo e sentia muito que as coisas ficaram tão bagunçadas. Que, se eu apenas me acalmasse e parasse de envolver outras pessoas, poderíamos conversar sobre isso com maturidade. Perguntei: o que há para conversar? E ele disse que poderíamos encontrar um caminho a seguir se eu estivesse disposta a lhe dar outra chance. Eu literalmente ri. Disse a ele que não havia caminho a seguir, nem segunda chance, nada para descobrir. Que eu tinha terminado e ele precisava focar em ser pai para seu bebê, em vez de tentar gerenciar múltiplos relacionamentos que não conseguia lidar. Ele disse que eu estava sendo injusta, e eu disse: não, Omar. Injusto foi usar IA para manipular minhas emoções por meses, enquanto vivia uma vida inteiramente separada. Ele desligou na minha cara. Cerca de 20 minutos depois, Lana mandou mensagem, perguntando se eu realmente tinha ido à casa da mãe de Omar, porque Omar estava explodindo o telefone dela, dizendo que eu estava tentando virar a família dele contra ele. Eu disse a ela que sim, e dei todo o resumo. Ela disse que a mãe dele realmente ligou para ela logo depois que saímos, perguntando se o que dissemos era verdade, sobre eu morar com Omar. Lana confirmou tudo e disse que Emily ficou muito quieta, e então disse que precisava de tempo para pensar sobre tudo isso. Acabei voltando ao apartamento naquela noite, quando sabia que Omar estaria no trabalho, para pegar o resto das minhas coisas. Vanessa e Andrea vieram comigo para ajudar a embalar. Estávamos carregando caixas quando Omar chegou em casa mais cedo. Ele nos viu e seu rosto ficou vermelho, perguntando o que eu estava fazendo. Eu disse: o que parece, estou me mudando. Ele tentou bloquear a porta, dizendo que precisávamos conversar primeiro, mas Andrea disse a ele para sair da frente ou ela o moveria. Ele se afastou e apenas ficou lá, nos observando embalar. Continuou tentando iniciar conversas sobre resolvermos isso e dar a ele uma chance de explicar. Perguntei: o que falta explicar? E ele disse: muito do que você acha que aconteceu não é a história completa. Que ele estava lutando com problemas de compromisso e ansiedade, e mãe não lidou bem com as coisas, mas nunca quis machucar ninguém. Eu disse: usar IA para fingir um relacionamento inteiro não é um problema de compromisso, é um problema de caráter. Fiquei na casa de Vanessa e Andrea por mais alguns dias, enquanto descobria os próximos passos. Meus pais se ofereceram para me deixar ficar em Tucson por um tempo. Antes de ir, encontrei com Lana mais uma vez, em um Panera perto do apartamento dela. Ela disse que Omar estava tentando fazer controle de danos com sua família a semana toda.
e sua mãe estava fazendo muitas perguntas que ele não conseguia responder. A irmã dele, aparentemente, ligou diretamente para Lana para se desculpar por não saber sobre mim e disse que estava decepcionada com o irmão. Lana parecia mais em paz do que quando nos conhecemos. Disse que tinha contratado um advogado para os acordos de custódia e estava se preparando para fazer isso sozinha. Que ela preferia ser mãe solteira do que compartilhar a criação com alguém que não conseguia ser honesto sobre nada. Eu disse a ela que ela seria uma mãe incrível e que seu bebê tinha sorte de ter alguém tão forte. Nós nos abraçamos na despedida e prometemos manter contato, embora ambas soubéssemos que provavelmente não o faríamos. Não éramos realmente amigas, apenas duas mulheres que sobreviveram ao mesmo desastre. Não tive notícias de Gisele desde nosso encontro no parque. Espero que ela esteja bem e seguindo em frente. Estou em Tucson agora, morando com meus pais. O que parece estranho aos 26 anos, mas também seguro. Alguém comentou no meu primeiro post que eu deveria ser grata por ter descoberto agora, em vez de anos depois. E essa pessoa estava absolutamente certa. Dói, mas imagine se eu tivesse casado com ele ou engravidado também. Imagine desperdiçar mais anos com alguém fundamentalmente incapaz de conexão autêntica. A moral da história, se houver uma, é: confie na sua intuição. Se algo parece errado, provavelmente está. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.